Uma breve mensagem aqui para o coração dos irmãos. A nossa meditação vai estar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Pai, Senhor Jesus, não notificou, né? Misericórdia. Tá uma luta, hein? Uma luta. Realmente não notifica nada mais. Mas amém. Deus está no controle. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa leitura. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram e despertaram, dizendo: Senhor, socorre-nos. Não se te dá que perecemos? E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meus irmãos, essa é uma das tempestades, né? Foram duas que os discípulos estavam lá e de repente tudo deu errado. E na primeira, numa delas, Jesus ele vem andando, ele estava no monte orando, e aí ele vem andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, né? E nessa aqui Jesus estava com eles, só que estava dormindo. Ninguém desconfia, né? Será que dá para desconfiar ou não? Que ele sabia que ia vir aquela tempestade? Claro que ele sabia. Ele dormiu de propósito, para provar eles, né? Para testar a fé deles. E eles foram reprovados no que se refere à fé. Jesus fala: homens de pouca fé. Todos nós passamos por tempestades. A tempestade faz parte da nossa vida, da nossa jornada de crente, da nossa jornada na presença de Deus. Isso é normal. De repente vem tempestades assim que a gente nem esperava, nem imaginava. De repente, né? E a tempestade tem disso. O Mar da Galileia, a propósito, ele tem muito dessa questão, né? Quem estudou ou quem já foi lá dizem, né, que realmente de repente ele muda. E vamos lembrar aqui que o Mar da Galileia era o quintal da casa deles. A maior parte deles ali eram pescadores, mas do nada vinha essas tempestades. E essas duas que eles pegaram durante o ministério de Jesus, sendo discípulos de Jesus, deixou eles bem abalados, né? Eles ficaram bem abalados com essas duas tempestades. As duas ficaram bem abalados, mesmo tendo experiência, mesmo sendo pescadores. Então, isso mostra pra gente que a luta, a prova, ela não vê credencial. Você pode ter crescido na igreja, pode ter lido a Bíblia 20 vezes, pode ser filho de pastor, pode ser o que for. Não tem credencial. Quando a luta vem, por mais que nós conheçamos o Senhor, por mais que nós conheçamos a palavra dele, ela mexe, a luta mexe sim com a nossa estrutura. Abala sim. E vem realmente um desespero, e eles ali se desesperaram. Jesus estava numa posição totalmente oposta, né? O que é o sono se não a inconsciência das circunstâncias? Quem está dormindo não percebe o que está ao redor. O estado de tranquilidade dele era tão grande que ele estava dormindo. Ele estava inconsciente ao que estava acontecendo. E quando nós descansamos no Senhor, quando entramos nesse sono, né, o mesmo sono de Jesus, né, que é o sono do descanso, que é o sono que pode estar no meio da tempestade, mas você, sabe, você entra num estado de certeza tão grande de que está tudo no controle de Deus. Nada vai acontecer se o Senhor não permitir. Era essa a certeza de Jesus. Está no controle do Pai. O vento e o mar, a tempestade, está no controle do Pai. E aí sabe o que acontece, irmãos? O texto vai dizer que no meio daquela situação toda, eles desesperados, aproximaram-se de Jesus e começaram a gritar. É o crente orando desesperado. A oração do desespero, ela não produz muita coisa não, tá? A oração da fé pode muito em seus efeitos. Tiago vai dizer isso. Não é a oração da ansiedade, não é a oração do desespero, não é a oração da murmuração, não é a oração da malcriação, é a oração da fé, da confiança, daquele que crê no Senhor.
Essa oração, a oração da fé, a oração do justo é a oração da fé. Se for ler o texto, você vai ver. Você orará pelo enfermo, passará o óleo, a oração da fé o sarará. Não é o óleo que vai sarar, é a oração da fé. A oração do justo é a oração de fé. Mas aí eles não estão com fé, né? E aí o que eles falam? Eu gosto da tradução que diz assim, a revista corrigida diz: não se te dá que perecemos. Ou seja, tu não está se importando, não? A gente vai morrer. Literalmente, é isso que eles estavam dizendo. E diferente daquilo que a gente fala, Senhor, tu não está se importando, não? Olha a minha vida. Olha o que está acontecendo na minha casa. Olha o que está acontecendo no meu trabalho. Olha o que está acontecendo comigo. Não se te dá que perecemos. A gente entra no modo murmuração, né? É o modo murmurópolis. Eu tinha uma época da minha vida, quando eu era adolescente, 15, 16, que eu só reclamava. Tinha um boleto para pagar, mas era uma miséria de reclamação que eu vou contar para vocês, hein? Era eu e um outro adolescente. Eu já falei isso aqui, né? Lá na igreja a gente reclamava, mas reclamava de tudo. Aí tinha um diácono lá na igreja que ele falava que era o prefeito e o governador da cidade de Murmurópolis. Era o prefeito e o governador de Murmurópolis. Os dois só reclamavam, eu e esse outro adolescente. Aí ele falava: rapaz, vocês são muito novos pra reclamar de tudo, assim, só reclama, só murmura. Tem gente que é assim, tinha um comercial de um banco, né? Acho que era do Itaú, fazendo aqui propaganda pro banco. Qualquer coisa que eu falo, a outra rede, ela me notifica, fala que eu tomei uma notificação, a Tic-Teco. Se eu falar o nome dessa rede vermelhinha aqui, na hora aparece lá a notificação. Aí a propaganda desse banco, tinha uma hiena. E a hiena ficava: ó céus, ó vida. Quem é mais antigo lembra, né? Como que era esse comercial. Só reclamava. Irmãos, a reclamação é uma coisa tão séria. E é contagiante, tá? Que a palavra vai dizer que o povo começou a murmurar. Arão e Miriam começaram a murmurar. E até Moisés começou a murmurar. O povo começou e aí contagiou os líderes. A murmuração. Então, entenda que o teu processo é necessário. Não vai reclamar para Deus. Não seja mal criado, Senhor. Não se te dá que perecemos. O Senhor se importa. Vocês acham que Jesus estava dormindo, mas a parte dele... A gente tem que entender quem é Jesus, né? A gente pontuar aqui. Jesus ali, durante a sua vida, Jesus era o tabernáculo de Deus. É um mistério, né? O que é o tabernáculo de Deus? Senão, Deus e os homens, Deus e o homem congregando em um mesmo lugar. É isso. Jesus era Deus e o homem tabernaculando no mesmo corpo. Jesus não era meio homem, meio Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Muito embora ele tenha aniquilado a sua essência divina. A gente gosta de usar uma expressão, né? Ele se nerfou. Nerfou, né? O pessoal que é geek aí, os geeks vão entender, os gamers também. Ele ficou fraco. Ele optou por ficar fraco. Paulo vai dizer que ele aniquilou a si mesmo. Mas isso não tirou a sua essência totalmente divina. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, vocês têm que entender assim, né? Da parte do homem de José, não tinha uma gota de sangue, não tinha nada, carga genética nenhuma. E José era o judeu da Judéia, bonitinho, né? Branquinho, de olhos claros. Jesus não tinha 1% de sangue desse aí. Agora, da parte de Maria, Maria era da Galileia, o judeu mais moreninho, mais misturado, ele tinha carga genética. Então o pai era Deus, biologicamente falando, o Espírito Santo, a mãe Maria. Então ali, a parte dele divina, sabia que o couro estava comendo, a tempestade estava ali, torando. Mas a parte dele humana estava dormindo, estava apagada. Olha como que é importante a gente ter a bênção do Espírito Santo nos nossos corações. O que é o Espírito Santo, se não Deus em nós? Senão a parte divina, o agir de Deus fluindo em nós, nos fazendo entender além da consciência, da limitação,
da carne, da razão, da nossa essência humana e pecadora. É isso. Por isso que Paulo vai dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. Por isso que Jesus é o nosso exemplo. Então, no meio da tempestade, ele estava consciente, a parte divina dele, mas a parte humana dele estava totalmente inconsciente. E aí, é claro que vem os discípulos ali naquele momento e começam a clamar, começam a chamar ele e a pedir, né, que ele ali apaziguasse, acalmasse o vento e o mar. Isso fala das nossas orações. Clamar ao Senhor, acordar ao Senhor, despertar ao Senhor acerca daquilo que ele falou. Acho que um dos grandes segredos que há é quando nós falamos para o Senhor daquilo que ele nos prometeu, ou oramos em cima daquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. É algo maravilhoso. Orar em cima da promessa ou orar em cima da palavra. Senhor, a tua palavra diz assim. Senhor, o Senhor me disse isso. E aí eles clamam a Jesus. Claro, como eu falei, no desespero, né? E ele vira e fala, por que vocês temem? Por que temeis, homens de pouca fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança, um período de tranquilidade. Deus está repreendendo o vento e o mar na sua vida. Agora, olha, sai do desespero. No desespero não há salvação. No desespero não há milagre. Jesus foi quem levou eles para aquela tempestade. E a gente tem um negócio de crente que é o seguinte, né? A gente gosta de colocar tudo na conta do diabo. O diabo. O diabo tá furioso, o diabo. Meu irmão, minha irmã, a maior parte das provas que passamos, das lutas que enfrentamos, está na agenda da aprovação de Deus. Deus permitiu que você, que eu, que nós entrássemos para que pudéssemos viver algo grandioso na presença dele, para que viéssemos a testemunhar o poder dele, para que pudéssemos ser alçados a um novo e diferente nível de relacionamento com Deus. O que é aprovação senão isso? Nos levar a uma nova estrutura espiritual, nos levar a um novo nível de comunhão, nos levar a um novo nível de relacionamento com o Senhor. Desperta o Mestre, tranquiliza o teu coração, porque virá um grande tempo de bonança de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Seja uma noite de paz.